Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa quinta aula do curso de Evolução para o Ensino Superior. Nessa videoaula comentaremos aqui acerca da teoria darwiniana da evolução. Portanto, os nossos objetivos simplificadamente são: primeiro, descrever a teoria darwiniana acerca do processo evolutivo, enfatizando-se aqui as suas premissas e fatos e dando aí alguns detalhamentos importantes que são extremamente essenciais para que você consiga compreender a máxima por detrás da teoria de Darwin. Beleza? Vamos lá? Bem, o modelo da teoria darwiniana basicamente vai partir de uma premissa que nós denominamos como seleção natural. E a seleção natural, ela basicamente se apoia em 5 grandes fatos e 3 inferências. E a gente vai destrinchar cada um desses pontos nessa aula. O primeiro fato é que, na ausência de alguma condição de restrição, as populações tendem a aumentar exponencialmente. Esse fato já foi descrito aqui pelo Malthus, tá? No ensaio aqui acerca do crescimento populacional. Então, o que a gente precisa entender dessa primeira premissa aqui, desse primeiro fato? Se eventualmente não houver nenhum fator que faça aí uma restrição no tamanho populacional, elas tendem a aumentar exponencialmente, beleza? Acrescido a isso, o segundo fato a ser descrito aqui é que, com o crescimento dessa população, ela tende a permanecer estável naturalmente. O que pode ocorrer nesse interim de crescimento populacional é algumas flutuações sazonais, mas a longo prazo, o tamanho populacional é constante. Isso, inclusive, é muito interessante quando a gente vai observar sobre um viés ecológico. Então, a gente pode observar a densidade populacional e aí a gente vai inferir o quê? As questões de mortalidade, natalidade, taxas de imigração, taxas de imigração. Mas o aspecto é que as populações elas tendem a crescer exponencialmente, mas elas vão atingir um platô e nesse platô vai manter-se agora constante. Beleza? Entretanto, tem um terceiro fato que é muito importante a gente discutir aqui, que é a questão dos recursos. Os recursos que estão disponíveis para uma determinada espécie ou uma determinada população são limitados, tá? Inclusive, essa mesma observação aí já foi descrito aí no ensaio do Malthus acerca das populações. Malthus nos traz o seguinte, que o crescimento populacional tende a crescer numa escala exponencial. Em contrapartida, a disponibilidade de recursos tende a crescer numa progressão aritmética. Então, vai chegar um determinado contexto, um determinado momento, no qual a quantidade de indivíduos de uma determinada população é maior do que a quantidade de recursos ali disponíveis para esses indivíduos. E aí, a partir dessas 3 premissas aí, desses 3 fatos, a gente chega na primeira inferência acerca da teoria darwiniana, que é a seguinte: existe uma intensa competição entre os membros de uma determinada espécie, e o Darwin chamou essa inferência justamente de luta pela sobrevivência. Noutras palavras, o que a gente pode entender aqui? Primeiro, nós temos aqui uma situação na qual as populações tendem a crescer exponencialmente. No entanto, a gente tem aqui uma limitação de recursos aí para o crescimento dessas populações. E aí a gente tendo essa somatória de crescimento populacional exponencial e também a questão dos recursos que limitam esse crescimento populacional, nós chegamos ao fato de que os indivíduos de uma determinada população, os indivíduos de uma determinada espécie, precisam lutar aí pelos recursos disponíveis nesse meio, de maneira a qual a gente chega aqui na inferência, na premissa máxima da luta pela sobrevivência entre os indivíduos de uma determinada população. Em outras palavras, os indivíduos competem pelos recursos, tá? Porque não existe recursos o suficiente para todos aí da população. Acrescido a isso, nós temos aqui um quarto fator, um quarto fato, que é importante de ser descrito aqui. Não existem 2 indivíduos iguais numa população. Essa observação, inclusive, já é relatada, por exemplo, por taxonomistas e criadores de animais. Ou seja, o que a gente tem que entender com esse rolê? Que basicamente dentro de uma população nós teremos aqui indivíduos que são geneticamente
distintos, ou seja, eles não apresentam o mesmo fenótipo, tá? E a partir disso, a gente tem uma segunda inferência muito importante dentro da teoria darwiniana de evolução, que é o seguinte: já que há indivíduos aqui diferentes dentro de uma população, consequentemente, haverão diferentes probabilidades de sobrevivência nesta população. E nesse sentido, o que é importante aqui? Qual que é o cerne da coisa? É que a proposta de seleção natural que vocês comumente aprendem lá no ensino médio baseia-se nesse princípio. Indivíduos com aptidões diferentes, ou seja, com fitness diferente, são submetidos a uma mesma seleção natural e aquele melhor adaptado é selecionado pelo meio. De maneira a qual nós chegamos na seguinte situação. Você tem indivíduos aqui dentro de uma população que apresentam diferenças e acrescido ao fator de que esses indivíduos precisam lutar aí pela sobrevivência, nós temos que os indivíduos vão apresentar diferentes probabilidades de sobrevivência. Pode parecer um pouco nebuloso a vocês, mas a ideia é o seguinte: nós temos aqui indivíduos que são geneticamente diferentes dentro de uma população e existe uma questão que eles precisam disputar os recursos, seja recursos alimentares ou recursos para copular, ou seja, o cortejo para uma fêmea. E aí, em decorrência disso, esses indivíduos aí que são diferentes, eles precisam lutar pela sobrevivência, de maneira a qual a gente chega agora no quinto fato, que é justamente o seguinte: muitas das diferenças que nós encontramos dentro de uma população são hereditárias, ou seja, passam de uma geração para outra geração, tá? E esse fato também já era conhecido aí por quem fazia criação de animais, ou seja, determinadas características passavam de progenitores para sua prole, tá? De maneira a qual a gente chega agora na terceira inferência aqui de acordo com esses fatores, que é justamente o seguinte: quando uma população é submetida à seleção natural, o resultado são populações sobre modificação, ou seja, o processo evolutivo. Até esse momento a gente não conceituou formalmente o que seria a evolução. E eu acho que é importante que nós façamos agora essa definição formal. A evolução ela pode ser compreendida como um processo no qual ocorre variação nas frequências alélicas de uma população ao longo do tempo. Em outras palavras, o que é importante você se atentar? Que quando se pensa em processo evolutivo, é uma situação na qual você vai ter variação dos genes ao longo das gerações, tá bom? De maneira a qual a gente chega que você tem algumas características podem conferir maior probabilidade de sobrevivência e parte dessas características são passadas para a próxima geração, de maneira a qual nós veremos que a seleção natural ela nada mais é do que a força motora que vai fazer com que haja modificação das populações ao longo das gerações. O que é importante a gente fazer aqui já uma nota de rodapé, mas eu vou falar mais adiante a vocês, é o seguinte: a gente pode pensar num contexto de seleção natural, na qual uma determinada característica é selecionada porque ela está mais apta àquele momento. No entanto, num outro contexto, pode haver uma outra pressão seletiva, na qual essa característica não é tão vantajosa, tá? Então, veremos que existem momentos no qual determinadas características, determinados alelos podem ser favorecidos ou não. De maneira a qual eu preciso que vocês entendam que o processo evolutivo ele se estrutura basicamente por dois componentes temporais. O primeiro componente é basicamente todos os fatores que estão atrelados com a geração desse processo de variação, ou seja, o motor da variabilidade são basicamente as mutações, as recombinações gênicas e a distribuição dos cromossomos na meiose. Então vamos entender o que é esses pontos aqui. Bem, mutações são basicamente alterações no material genético e eu já preciso destacar, e é muito importante que tu guarde isso na tua mente.
Essas mutações são processos aleatórios, não há como se prever se vai haver um processo mutacional e se isso vai ocasionar aí uma modificação do material genético. Haja vista que mutações elas podem ser simplesmente mutações silenciosas, ou seja, você tem uma mudança no material genético, no DNA, mas isso não reflete numa mudança na expressão gênica, ou seja, na tradução, tá? A recombinação gênica é basicamente você ter aqui uma situação na qual você vai recombinar os pares de alelos. Então, isso, por exemplo, é muito comum quando nós comentamos acerca do processo de crossing over, ou também chamado de permutação, recombinação gênica. Isso acontece lá na meiose 1, que é o momento no qual os cromossomos homólogos fazem trocas de segmentos de genes. E nós temos aqui a distribuição dos cromossomos na meiose, em específico aqui na anáfase 2, que é o momento no qual você tem a separação das cromátides irmãs. E isso é um importante fator atrelado com a variabilidade genética. Posto isto, o segundo componente agora está atrelado com fatores associados com a sobrevivência ou a reprodução dos indivíduos dentro de uma determinada população. Como eu falei anteriormente, dentro de uma população você pode ter indivíduos que são diferentes. E por consequência, cada um vai ter uma habilidade de sobrevivência completamente diferente naquele ambiente, tá? E aí, a máxima é o seguinte: como nós temos indivíduos que são diferentes e as habilidades de sobrevivência também são diferentes, nós teremos agora que eles vão variar também na capacidade de encontrar parceiros e deixar descendentes para uma próxima geração. E aí o que é importante? Os indivíduos que apresentam uma maior probabilidade de deixar descendentes são os mais aptos, ou seja, possuem um maior fitness. Toda vez que eu usar a expressão fitness, eu quero que vocês entendam que é sinônimo para aptidão, tá? E aí o que é importante vocês se aterem? Que ao longo do processo evolutivo, os indivíduos com menores habilidades são eliminados ou não se reproduzem, tá? E por sua vez, se esses indivíduos não conseguem perpetuar os seus alelos, os seus genes, eles são eliminados aí junto a eles, tá? Posto isto, é importante nós ainda nos atentarmos ao seguinte: que a gente está falando de seleção natural em determinada situação, em determinado contexto. No entanto, a cada geração, um ambiente vai determinar quais são os que possuem o maior fitness, ou seja, quais são mais adaptados. Ou seja, a cada geração o jogo recomeça. Ou seja, não existe um princípio finalista na seleção natural. Olha, vai ser sempre dessa forma. Não, porque acontece aí justamente flutuações ao longo dos processos aí evolutivos, tá? Ou seja, não há uma tendência em se gerar variações mais adaptativas, ou seja, olha, essa característica aqui ela é muito boa e isso aqui vai sempre ser perpetuado. Porque, como eu falei anteriormente, a depender do contexto espacial, temporal, a gente pode ter aqui alguns fatores estocásticos que podem mudar completamente, de forma muito drástica, o processo evolutivo. Ou seja, nós podemos ter uma situação na qual os indivíduos são eliminados aí por catástrofes naturais. Haja vista que uma catástrofe natural, ela não vai escolher qual que é mais ou menos adaptado. Ela simplesmente acontece e aí você pode ter uma eliminação aí de uma determinada população, tá? E aí já a permanência dos sobreviventes está sob efeito da seleção natural, ou seja, aquele conjunto de indivíduos que consegue, por exemplo, sobreviver a uma determinada catástrofe é porque possui um maior fitness naquele contexto e aí consegue sobreviver, tá? Posto isto, a nossa referência adotada foi basicamente o Hitler e o Fukuyama e, não menos importante, caso você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Deixe aqui comentários, dúvidas, que vai ser um prazer respondê-los. Se eventualmente não gostou, pode deixar o seu dislike e apontar aí o que não ficou tão claro ou que você não tenha gostado, tá bom? Um super beijo e até a próxima videoaula e
se você puder se inscrever no canal e prestigiar, vai ser uma honra para mim, tá bom? Bye bye!